Mas, Sérgio, primeiramente quero agradecer por você ter aceito o convite nosso para estar aqui, que a gente tenta mobilizar e movimentar a política da região com pessoas que se colocam à disposição e que têm coragem de falar aquilo que pretende oferecer para o seu povo. Então, obrigado por aceitar o convite. Sinta-se à vontade aí para cumprimentar não só os amigos de Pardinho, mas de toda a região que nos acompanha. Maravilha, Frajola. Eu fico agradecido, né, por essa abertura aqui no seu canal, no Giro de Notícias, o nosso informativo, que é marca registrada em toda uma grande região, né? Então, eu fico muito satisfeito, muito agradecido. E boa tarde para vocês que estão nos acompanhando aí. Eu estou acompanhando os comentários aqui também, que você está aí online, eu estou acompanhando aqui. E agradeço essa oportunidade nesse momento novo para mim, porque eu, né, embora sempre atuei na política, nunca estive como candidato. E dessa vez, como você disse, com muita coragem, coloco meu nome à disposição, porque eu sinto que Pardinho precisa de mim. Sérgio, eu te conheço já há algum tempo, mas nós estamos sempre, e principalmente os municípios nossos da região, sempre recebendo novas pessoas. E principalmente depois da pandemia, que nós tivemos muita gente que veio trabalhar, que veio para o interior, trabalhar em home office. Então pode ser que algumas pessoas não saibam ainda da história de Sérgio. Quem é Sérgio Vieira? Sérgio Vieira é um cidadão pardinhense, nascido na divisa entre Bofete e Pardinho, mas sou a terceira geração já, porque meu avô é nascido, né, ali, o meu pai, eu nasci ali, minha filha é nascida ali, né? Então eu sou um pardinhense que conheço a história de Pardinho, conheço cada palmo daquele lugar, conheço as suas dificuldades, porque a gente sempre procurou ser inteirado nos assuntos. Eu, com 20 anos de idade, comecei a atuar na comunicação, como radialista na rádio comunitária, na Paixão FM em Pardinho, e a partir dali eu me sensibilizei muito com causas comunitárias, sociais. Então, independente de cargo político, que, né, a gente nunca teve, a gente mobilizou muitas causas sociais. Então, isso me fazer presente, além do rádio, presente no meio da sociedade, da população, de famílias que necessitam, em torno de projetos sociais. Então, é isso. Eu sou um cidadão pardiense que amo Pardinho e que também sou apaixonado pela política. Então, acompanho a política nacional, estadual, acompanho a política regional, gosto. Então, eu aqui, enquanto não entrava no ar, estava me deleitando aqui com as informações que você passa com tanta propriedade, por também conhecer a nossa região através do seu trabalho e através do seu produto, que é esse jornal que entra em todos os municípios. Então, eu sou esse cidadão que me sinto validado pela comunidade e convidada por um grupo político para estar representando e para estar lá colocando o nome à disposição para fazer jus a Pardinho, que é uma cidade linda, uma cidade que tem que estar projetada entre as primeiras do Brasil, e de repente a gente vê tantas mazelas, tantas notícias. Então a gente tem que, não basta ser inconformado, tem que ter coragem, colocar o nome para cima dos problemas e tentar resolver. Eu sou dessa opinião também, Frajola. Maravilha. Então estamos ouvindo aí o Sérgio Vieira, você já ouviu um pouco de quem é o Sérgio, né? E agora nós vamos estar entrando ali nos pormenores da política de Pardinho. Antes, quero mandar um abraço aqui para o Roque, que está acompanhando a gente, o Roque Prata, também a Beth dos Santos, muito obrigado aí pelo carinho, por estar acompanhando. O Roque Prata, esse moço, ele é presidente da Associação Brasileira dos Artistas Sertanejos, com sede em Osasco, e é uma importância grande no nosso mundo, né? Que eu também tenho uma empresa de eventos voltado para a cultura caipira. Então, Roque Prata, o nosso respeito para você. Obrigado por tirar um tempo e estar acompanhando a nossa entrevista aí. Maravilha. Quero mandar um abraço também para a Mária. A Mária também está acompanhando a gente. Muito obrigado. Mas, Sérgio, é o seguinte, vamos falar de política. Hoje, qual partido que você está filiado ou vai filiar? Eu sou filiado e sou presidente do União Brasil, né? União Brasil em Pardinho, através, né, endossado pelo deputado federal Fernando Barangoni, e a minha coligação no partido para esse pleito é com o Podemos. Nós temos mais 2 partidos que a gente está em dúvida ainda se vai fazer coligação, temos pelo menos mais 2 partidos aí que podem integrar essa chapa. Tá certo. Hoje, desses partidos, tanto do União Brasil quanto do Podemos, ou esses outros 2,
Já tem vereador em exercício na Câmara? Tem vereador que vai na janela, Nessa vai janela entrar no agora, partido, né? exatamente, porque lá teve muito essa mudança de partido, inclusive, né, a chapa do prefeito atual foi eleita pelo Podemos, né? Então, agora tem a janela até 5 de abril. Então, nós temos no grupo 2 vereadores eleitos que já estão declarados apoio com a gente. Pode vir mais, não sei ainda até lá, né? Então, a gente está nessa fase, como você disse, até 5 de abril do fechamento aí das chapas, né? Então, pode vir mais também, mas a gente está com 2 vereadores lá, que vai ser um do União Brasil e um do Podemos. Hoje você pode divulgar o nome desses 2 vereadores? Sim, claro, é o Aires, né, que você falou aí. O Aires é essa figura mesmo na política pardiense, mas o Aires, né, apesar do que você falou, né, do erro, e ele fala e assume isso, o Aires é uma figura, eu falo para ele, Aires, apesar da sua forma de fazer política, que às vezes tem muita gente que não concorda, o Aires é uma figura que não precisa dizer que é honesto, ele estampa honestidade e um cara necessário na política de Pardinho. Então, ele tem o colégio eleitoral dele, e quando você sai com Aires nas periferias e nas famílias mais carentes, você sabe de onde que vem a votação desse moço. E o outro é o Edenilson Guassu, que foi eleito também na última legislatura, nas últimas eleições, também com o grupo do atual prefeito, e que se abriu, e que é um vereador que se destaca por ser um fiscalizador nato, aquele que vai buscar cada detalhe da administração, levanta e traz. Então, o Guassu é esse fiscalizador que cumpre ao pé da letra a função de vereador. Então, esses 2 estando comigo me dá bastante tranquilidade e compromisso de fazer as coisas da forma certa. Estando com esses 2, existe uma figura entre eles 2 ali que eu gostaria de saber se ele também faz parte desse grupo, que é o vice-prefeito, o atual vice-prefeito, o Rildo. Ele estaria nesse grupo com vocês? O Rildo, ele, né, um empresário pardiense aí que entrou na política, teve a junção na eleição passada com o atual prefeito, né? O Rildo tinha um grupo, né, o qual o Aires e o Guassu era desse grupo do Rildo, juntou com o grupo do prefeito, foram vencedores da eleição. Eu estava como articulador de campanha, né, do candidato derrotado, e o Rildo, logo no início, teve algumas coisas que não se concordaram e se abriram. Então, cada um seguiu o seu caminho, o Rildo seguiu o caminho dele como vice-prefeito, e hoje o Rildo, né, eu afastado da política como candidato, estava fora, até eu cogitei um pouco antes, mas dei prioridade para um trabalho que eu desenvolvo no Instituto Jatobás há 15 anos, e o Instituto Jatobás não mistura política partidária com o trabalho do Instituto. Então, eu tinha que fazer uma escolha ali atrás se eu queria entrar na política, e eu optei para continuar meu trabalho no Instituto Jatobás, o qual me satisfaz como pessoa, e também os meus projetos eu posso colocar em prática. Então, eu fiquei estacionado. De repente, o Rildo, que era o candidato natural desse grupo, que representava esse grupo, apresenta, né, que ele está passando por problemas de saúde atuais, está em tratamento, projeto pessoal dele também como empresário, uma transição de uma empresa familiar, e ele se retira da vida pública como candidato. Então, eles me chamam, perguntam se, né, quais a motivação que eu me afastei daquela vontade anterior. Eu explicando para eles, eles reuniram um grupo e foram falar com a diretoria do Instituto, do qual depois, com o apoio de um grupo desse, que eu considero um apoio de base muito importante, porque no início eu estava buscando as parcerias, e de repente forma um grupo e vem te buscar. Então muda um pouco, muda do voo de galinha, que é um voo curto, para um voo de águia. Então eu me propus a me afastar do trabalho do Instituto Jatobás para encarar uma campanha e uma pré-campanha, e me lancei como pré-candidato com o apoio principalmente do Rildo Rocha, que é o atual vice-prefeito hoje, e vem para trabalhar nessa campanha e me lançar aí, né, declarando apoio à minha candidatura. Como a gente estava falando, o Rildo, o Guassu e o Aires, na realidade, eles foram o diferencial na última eleição, né?
na última eleição, eles foram o diferencial quando eles decidiram que o Hilda, inclusive, ele deu entrevista para mim como pré-candidato, e aí na semana seguinte ali, quer dizer, como candidato, e aí na semana seguinte ali, ele acabou entrando, né, apoiando o atual prefeito e entrando aí como vice, né? Agora, uma pergunta que às vezes a gente tenta, não vou fazer, porque é uma pergunta chata. Você, no seu íntimo, você não vê ali que, na realidade, você poderia hoje estar sendo usado porque o Rildo, o Aires e o Guaçu não tiveram coragem de enfrentar o prefeito, porque foram eles que ajudaram a colocar ele lá. E aí buscaram o seu nome para colocar você no pelotão de frente, porque eles não tiveram coragem. Isso pode ser visto assim ou não? Não, de forma nenhuma eu vejo assim, porque senão eu estaria desprestigiando a minha própria pessoa no contexto político de Pardinho, Frajola. Então eu não vejo dessa forma. Eu, pelo contrário, eu me sinto valorizado por essas pessoas, porque é o seguinte, Frajola, para mim, principalmente em cidade pequena, tem muita gente que fala assim, eu nasci desse lado, eu vou morrer desse lado. Eu acho que quem faz essa análise tem uma visão muito limitada política, porque eu nunca fui assim. Eu faço uma análise do contexto político há 4 anos. Então, erros todos nós cometemos. O erro deles de se juntar e eleger o prefeito, ok, reconheceram, estão aí. Agora, se o Aires tem a motivação dele de continuar como vereador, o Aires seria um vice nessa chapa perfeito. O Guaçu também. Eu, dentro do grupo que eu tenho formado hoje, que eu estou falando dos eleitos, dos que têm mandato, mas nós temos um grupo já muito forte, que a gente está fazendo reuniões, a gente não fica fazendo foto, nada, mas a cada dia eu estou buscando as parcerias. Então, saindo com esse grupo, de forma nenhuma, eu penso desse jeito. E assim, quando diz que eles erraram, eles sempre reconheceram isso publicamente. Então, eu venho como uma novidade, mas é alguém que não cai de paraquedas em Pardinho. Alguém que tem trabalho prestado, que tem projetos sociais, que faz 15 anos que estou numa faculdade de aprendizado de gestão de pessoas, recursos, né, projetos, que é o Instituto Jatobás, me sinto capacitado e eu acho que eles viram em mim essa figura que poderia representar não só o prefeito, como a chapa do Cristiano, que é o que foi a campanha derrotada na eleição passada, que eu estava junto, e também outra campanha que está nascendo lá, que é também do filho do saudoso Dito Rocha. Deixa eu te perguntar, em cima disso ainda, do Guaçu e do Aires, e eu vi, a gente já acompanhou, e teve alguns posicionamentos dos dois, inclusive contra parceria da prefeitura com o Instituto Jatobás, o qual você representa. Sim. Então isso não soa desconecto, os caras que impediram que o Instituto, que a prefeitura apoiasse uns projetos importantes do Instituto que você representa, e vale ressaltar, é que o Instituto dá vida para Pardinho, é um instituto importantíssimo, em muitos casos, mais importante na celebração ali de eventos e tudo, do que a própria prefeitura. E o posicionamento deles, eu já registrei, sempre contrário. Isso não pegou mal lá dentro do Instituto para você? É o seguinte, Frajola, eu tenho uma tese que a minha não li em lugar nenhum, eu que tenho isso aí, até porque eu sou cristão. Eu costumo dizer o seguinte, que nós que acreditamos em Deus e que somos cristãos, e acredita que nós somos criaturas de Deus, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo. E quando ainda a pessoa acredita na teoria de Charles Darwin, de que o homem veio do macaco, nós não somos mais macacos. Nós temos o poder do diálogo. Então, eu acho que são momentos diferentes. Eles foram eleitos no Afan com 1000 votos em cima da nossa campanha passada. 1000 votos em Pardinho é gigantesca. Então, tomamos uma lavada mesmo com o candidato Cristiano lá. Então, eles estavam ali todos juntos e eu representava o quê naquele momento como Instituto Jatobás? Alguém que se posicionou contra. Né? Então, eu não condeno em nenhum momento a fala deles quando eles se colocaram contra, só que o que acontece? Eu acho que o homem, ele tem que ser homem para assumir o que ele fala, porém ele tem que ser homem para aprender a voltar atrás. Então, quando você dialoga, explica e a pessoa é convencida e volta atrás e fala, eu estava errado, está tudo certo, todos nós temos o direito de voltar atrás. Tanto é que hoje nós temos candidatos a vereador lá
que massacravam a gestão passada, do qual o candidato Cristiano estava, e hoje está aliado com ele. Então, acho isso uma normalidade dentro da política, sem problema nenhum. É aquela questão que eu falei, a cada 4 anos a gente faz um contexto da situação e fala, eu vou por aqui, porque aqui merece o meu apoio, merece eu pôr a cara, e naquele momento que eu apoiei o Cristiano merecia o apoio pelo mérito que o seu Dito deixou de 8 anos de administração, né? Eu votei no Napoleão em 2012, que é vice do Cristiano hoje, por isso que eu falo para você, a cada 4 anos é uma história. Em 2016, o seu Dito foi tão bem, eu apoiei ele em 2016 e apoiei a continuidade do seu Dito, que era o Cristiano em 2020. Então, acho que o contexto da política agora, a gente não vai levar o que foi falado, o que foi dito, até porque a gente tem uma nova proposta. Como eu disse, Frajola, eu sou uma novidade, eu sei que eu sou inovador, vou fazer uma administração, querendo Deus que a gente chegue lá, por enquanto nós somos pré-candidatos, querendo Deus que a gente chegue lá, eu quero fazer uma gestão inovadora, criativa e que saia do modelo da política antiga, da política tradicional e principalmente dessa política da picuinha. Esse grupo que me chamou, eles estão cientes que nesse grupo tem um líder e esse líder sou eu. Maravilha, estamos ouvindo aí o Sérgio Vieira, pré-candidato a prefeito ali de Pardinho, né? Surgindo, como ele mesmo disse, como uma novidade, como uma opção, né? E essa opção está aí filiado ao União Brasil e já tem aí uma possível parceria com o Podemos, já estão se conversando em coligação, que vai acontecer lá no final de julho, mas enquanto isso, nós estamos aí ouvindo o que o Sérgio tem a falar sobre os bastidores, sobre o que está correndo agora na política, e vamos falar também sobre as propostas dele, o que ele tem para oferecer, o que ele tem para fazer com que as pessoas e o seu próprio grupo continuem acreditando nele e efetive o seu nome lá como candidato a prefeito. Mas antes quero mandar um abraço aqui para Michele Ramos. A Michele está acompanhando a gente, muito obrigado. Também o Paulo Afonso Rodrigues, nosso muito obrigado. A Eleni Vieira acompanhando, muito obrigado, Eleni. E os outros que estão chegando aqui, o Vinícius falou que quer fazer uma pergunta, pode mandar para a gente aí que daqui a pouquinho a gente faz, beleza? Mas antes, eu gostaria de saber do Sérgio o seguinte, tem mais um assunto que a gente vai tocar logo para que a gente saia dessa seara e comece a falar de propostas, que eu tenho certeza que o Sérgio vai ouvir. Eu tenho certeza que nos bastidores e nos grupos, aí o pessoal já colocou, mas tem problema também. E aí, seguinte, Sérgio, a gente esteve consultando, então existe um procedimento que existiu contra você, de improbidade, aquela coisa toda, e que você teve esse problema administrativo, né, de cunho administrativo em Pardinho. Sim. Então, não existe hoje nada criminal contra você, mas existiu esse de improbidade. E eu gostaria de saber de você. Isso, você acha que é uma mancha no seu nome, é uma mancha na sua história, mas como você mesmo disse, todo mundo tem erros, todo mundo tem falha, né? Hoje, você acha que isso poderá ter algum resquício na sua campanha, quando chegar, sobre esse processo? Que processo é esse, Sérgio? Muito bem, Frajola. Fico muito agradecido, né, por você ter entrado nesse assunto, né, que realmente tem gente que acha que é tabu para mim, mas não é. E você falou certo, eu sei que circulou em grupos de WhatsApp lá, até porque o grupo do WhatsApp, para mim, é a saída para discurso entre os seus, né? Porque se está no grupo do WhatsApp, é discurso entre os seus. Discurso com o contraditório, a pessoa às vezes não tem coragem de olhar no olho e falar, né? Eu, em 1900, eu fui nessa trajetória minha que eu te contei, de rádio e tudo mais, né? O cara que grava velório há 20 anos e nunca cobrou um tostão de família nenhuma para fazer isso. Até ontem, quero aqui deixar os meus sentimentos, que ontem foi sepultado em Pardinho uma das figuras mais emblemáticas de Pardinho, que é o Francisco de Assis da Silva, que é o neném da igreja, é o cara que desde criança bateu o sino da igreja, né? E ele foi sepultado ontem aos 76 anos, e eu, né, fiz a gravação do carro de som, e eu faço isso, sabe, Frajola, sabe quando chega uma pessoa fragilizada no seu portão?
Às vezes você tem até alguma coisa contra alguém daquela família. Você não gosta do cara que morreu, porque para mim morreu, eu não gosto morto também, entendeu? Então, quantos que chegaram em mim, eu nunca tive coragem de negar, né? Então, eu faço isso de graça para todas as famílias de Pardinho. Então, Frajola, os meus adversários hoje, que a gente está se opondo politicamente, vai usar o processo de improbidade que o Sérgio teve como funcionário do cartório que trabalhou 10 anos lá. Não vai falar que é o Sérgio que grava velório faz mais de 20 anos gratuito. Não vai falar que é o Sérgio Vieira, que é o candidato que fez 8 almoços de Páscoa para 80 famílias carentes durante 8 anos. Não vai falar que é o Sérgio Vieira que fez horta comunitária com 60 crianças carentes para juntar dinheiro para realizar o sonho delas de ir para o parque aquático no final do ano. Não vai falar que é o Sérgio Vieira que fez um mutirão para reformar a casa do padre de 90 anos, quando eu tinha 20 anos de idade, porque chovia na cama do padre, eu mobilizei a juventude da cidade para fazer uma festa, não reformamos o telhado, reformamos a casa inteira. Não vai falar que é o Sérgio que transformou praça que estava abandonada com erosão em praça com quiosque, com quadra de areia, com horta comunitária, com plantio de mudas, com bancos, com playground para as crianças, com plantios em áreas de nascente e degradada. Não vai falar isso. Então vai falar do quê? O Sérgio Vieira foi processado quando trabalhava no cartório. Pois bem, eu assumi o cartório de Pardinho em 1996, porque tinha uma tabeliã da Praia Grande que veio para ficar no cartório de Pardinho 1 ano só para se aposentar. Passou no concurso, 1 ano se aposentou, e como ela não parava ali, ela me contratou para deixar o cartório aberto. E como eu sou inconformado com qualquer situação, não sou advogado, mas comecei a estudar como que faz um registro de nascimento, como que faz um casamento, uma procuração, e fui atendendo a população. O doutor Camacho, que era juiz corregedor, começou a ver o meu movimento, a tabeliã se aposentou. Ele chegou em mim como corregedor, falou, eu te nomeio como cargo designado pela Justiça do Estado de São Paulo para atender o cartório de Pardinho. Você quer? Frajola, o cartório de Pardinho era deficitário. O cartório de Pardinho não tinha repasse do Estado, não tinha verba que entrava, era só a verba do balcão. E eu aceitei, porque senão a população pardiense ia ter que ir para Botucatu para registrar um nenê. Aquele retireiro lá do pé da serra, que eu abri o cartório em domingo para registrar, para ele não perder o dia de serviço, porque não podia, ele ia ter que ir para Botucatu de ônibus para registrar o nenê. Então aceitei ficar com o cartório aberto em 96. Muito bem, para ficar com o cartório aberto, ele era instalado numa ruína cedida pela prefeitura, que era a prefeitura antiga. Um dia, fazendo um casamento, depois de 20 dias de chuva, caiu uma madeira do telhado, que amoleceu com a chuva, caiu do lado da noiva. Se cai na cabeça, matava a noiva na hora do casamento. Naquele momento, eu decidi que eu ia mudar o cartório de lugar e ia dar uma estrutura boa, digna de atendimento. Mas o cartório não dava lucro, porque não passava escritura, não fazia nada disso. Aí eu mudei, o seu Dito era prefeito na época, ele deu um espaço, né, da prefeitura e eu reformei esse espaço. Coloquei balcão piso, balcão de mármore com tijolo à vista no balcão, comprei um computador, porque era só uma máquina de escrever que tinha, comprei um computador, dividi em 10 pagamentos, deixei o cartório digno de atendimento, de fazer um casamento, e a pessoa tirar foto e falar assim, poxa, que bonito, eu fiz isso. Só que para eu manter esse cartório e tirar o meu salário, Frajola, cartório deficitário, eu deixei de recolher emolumentos para o Estado. Então, quando fala, o Sérgio lesou o cartório. Não, eu lesei o Estado, eu deixei de recolher para o Estado. E o doutor Camacho sabia disso, porque eu tinha que viver. Eu tinha que ter meu salário e eu tinha que manter aquele cartório. Então, o que acontece? Eu fiquei durante 8 anos com o doutor Camacho como corregedor e eu sabendo que eu estava inadimplente com o Estado, mas ele fazia correição todo ano e dava visto naquilo. Acontece o seguinte, que o doutor Camacho foi transferido para Pinheiros, em São Paulo, veio um juiz novo. Veio um juiz novo, tinha um cartorário de Botucatu, falou, doutor, o cartório de Pardinho está irregular, porque eu sabia que o filho dele estava recém-formado advogado. O juiz tomou o cartório de mim, deu o cartório para o filho desse cartorário antigo de Botucatu e abriu um procedimento interno contra mim que virou depois um processo criminal e eu fui condenado. Esse processo acabou em 2015, extinto, e eu não devo 1 centavo para o Estado porque eu paguei parcelado. Não devo 1 centavo. Então o processo é esse, que se eu fiquei devendo alguma coisa
alguma coisa, foi por conta do recolhimento pro Estado e nunca lesei um cidadão pardiense de ninguém. Ninguém pode falar, o Sérgio ficou com um cruzeiro meu, porque se fiquei por engano, eu vou lá e acerto. Então, quando falo o Sérgio roubou o cartório, que é essa agressão que fazem contra mim, quem que faz? Quem que faz essa agressão? Esse pessoal que está hoje com medo da minha pré-candidatura, que eu ajudei eles na eleição passada. Na eleição passada, o Sérgio Vieira não era ladrão de cartório, era o coordenador da campanha, entendeu? E não só a passada, as outras também, porque em 92 eu comecei a atuar na campanha, em 92, 96 Dito foi candidato único, no ano 2000 Napoleão resolveu sair candidato, que é o vice do Cristiano hoje. Eu levantei para apoiar a campanha do Napoleão contra Dito Rocha. O Dito Rocha não se conformou com aquilo e daí eu apanhei igual gato no saco, entendeu? Porque o Dito Rocha era forte, entendeu? Então, por isso que eu falo, cada 4 anos é um contexto. Dito Rocha morreu, me respeitando. Se tem um cara que eu tenho saudade é do Dito Rocha, a gente fazia academia antes dele morrer, 5h30 da manhã juntos, entendeu? Então, por isso que eu falo, cada tempo é um contexto. Mas tudo que eu sofri lá em Pardinho, durante todo esse tempo, o que acontece? Eu perdi o cartório, a turma do Dito Rocha, que era contra eu na política, por que o Sérgio foi cortado do cartório? Porque ele roubou o cartório. Aí ficou essa coisa nebulosa e ficam trocando o WhatsApp lá que o Sérgio é candidato a prefeito, mas ele roubou o cartório. Então eu desafio qualquer um que fale isso, traga um parente, traga uma mãe, eu traga alguém que eu devo, que eu fiquei devendo no cartório. Pelo contrário, eu tenho serviço prestado, eu atendia 10 horas da noite, eu atendia em domingo, em qualquer horário. Eu tenho serviço prestado como cartorário de Pardinho, que fiz bem para a população e me prejudiquei, mas respondi por isso, porque eu não fujo de nada. Então eu tomei o processo sem me defender, falando a verdade, o que tinha acontecido, e fui condenado por isso. Ok, acabou o processo em 2015. Agora eu, como pré-candidato a prefeito, isso não mancha a minha carreira. Não mancha. E eu quero ser prefeito de Pardinho justamente para eu ampliar tudo isso que eu faço, poder estender para uma população e eu chegar com políticas públicas num lugar que eu fui no Serra Italiana ontem, de uma mulher que tem um pai com mais de 80 anos acamado e trata na boca, cuida de uma tia surda e muda e a neta com grau de autismo ainda que tem que levar toda na creche. Então, eu quero me colocar porque eu tenho olhar sensível para isso e quero chegar com políticas públicas até essas pessoas e fica esse pessoal que tem discurso pronto falando que o Sérgio roubou o cartório, isso não me mancha nem um pouquinho, porque eu sou temente a Deus, eu tenho família e eu sei o que eles pensam de mim, isso que é importante. Então, quem está frustrado porque eu não estou apoiando agora, vai ter que me engolir porque Pardinho precisa de mim. Sérgio Vieira falando aqui no nosso Giro de Notícias, a nossa live que acontece aí toda quinta-feira, sempre a partir das 16h30. Quero aproveitar aqui, mais amigos acompanhando a gente só tem a agradecer, Valdir Fernandes acompanhando, Paulo Afonso Rodrigues acompanhando a gente, muito obrigado. Quem tem mais aqui? O Aires está acompanhando lá e falando aqui, ó. Boa, Sérgio. Fomos contra, sim, pois estávamos todos aliados com o prefeito da época. 7 vereadores. Por incrível que pareça, acreditamos num levantamento mentiroso que o senhor prefeito nos apresentou. E não fomos buscar a verdade. Daí o Sérgio teve coragem e paciência de procurar cada vereador apresentando os documentos probatórios, e isso foi o começo de tudo. A verdade, se o Max Pfeff existe em Pardinho, é graças ao Sérgio Vieira. Então, o Aires falando aqui, e a gente agradecendo o pessoal que está participando, o Paulo Afonso, você tem famílias e amigos do seu lado, então tem várias manifestações aqui, e a gente, no decorrer aqui, nós vamos estar falando, né? Mas quero agradecer a você que está acompanhando a gente aí, ó. Valdeci, valeu, Valdeci, um abração aí para você, né? A Eleni também acompanhando a gente. Olha aí, vai compartilhando para que o maior número de pessoas possa ter acesso ao conteúdo gerado aqui pelo nosso informativo, no nosso Giro de Notícias. Sérgio, você começou a falar aí de coisas que poderiam ser implementadas, de coisas que você está vendo que não concordou. Hoje, não como pré-candidato, mas como cidadão que acompanha Pardinho, que acompanhou as gestões de Dito Rocha, de Fião, tá? E que acompanhou essa última gestão, tem acompanhado. Eu já cheguei a falar aqui
que Pardinho, ela, nessa gestão, ela acabou sendo referência negativa na região. Por quê? Nós sempre tivemos Pardinho, seja com Dito Rocha ou com Fião, como referencial na nossa região política. E, nesses 4 anos agora, a gente viu essa referência negativa. Você, como pardiense, você, como cidadão, você sentiu isso também? Onde foi que começou esses erros ali que acabaram denegrindo o nome da cidade na política regional? E o nome até dos políticos, né? Sim. Frajola, é lógico que a gente sente, né? Porque uma coisa é política partidária, outra coisa é a política que está em nós e que nós dependemos dia a dia e fazemos política no dia a dia. Então, o relacionamento com o vizinho é política, né? Só não é política partidária. Então, nós sentimos isso. Então, antes de tocar nesse assunto, Frajola, eu queria dizer o seguinte. O Dr. Zé Luiz foi eleito, certo? Eu trabalhei contra ele até na última hora. Só que o Zé Luiz, ele foi padrinho de casamento meu em 1989. Então, veja que essa amizade aí é antiga, né? Então, eu conheço o Dr. Zé Luiz. Eu conheço. Né? E quando eu trabalhei contra ele até o último momento pelo seguinte, eu já fui chefe de gabinete por um tempo do prefeito Fião, o qual tenho maior admiração, né, pela família, pelo respeito que o Fião sempre me tratou. Enquanto o Fião era vivo, eu era churrasqueiro dele, sabe? Fião é um cabra, né, que a gente tem saudade também. 2 pessoas que passaram e deixaram a marca na história de Pardinho, o Dito Rocha e o primo Fião. Primo do Dito, né? E o que acontece? Na eleição passada, eu não trabalhei contra o Zé Luiz porque eu era chefe de gabinete do Fião e o Zé Luiz era coordenador de saúde. E eu já não concordava com o Zé Luiz como gestor, apesar de ser um cara gente boa, agradável, certo? Assistencialista sempre foi, não é agora como prefeito, ele sempre foi assistencialista. O Zé Luiz era o cara, por isso que ele ganhou com essa diferença de voz do Cristiano na eleição passada. Porque se chegasse uma pessoa lá e falasse que não tinha remédio no hospital, ele dava um jeito de pegar remédio em Botucatu e levava na casa da pessoa. Sempre foi assistencialista, mas é o perfil dele assistencialista, não de gestor. Então eu não concordava com a gestão do Zé Luiz. Só que o Zé Luiz ganhou a eleição, eu telefonei para um correligionário dele de primeira linha e me coloquei da seguinte forma. Meu amigo, seu prefeito ganhou, ele é o meu prefeito também a partir de hoje. Então, no que eu for útil para o município, eu me coloco à disposição. Porque, a partir de hoje, ele é o meu prefeito, para mim, acabou a eleição. Entendeu? E não demorou uma semana, ele com a esposa dele me procuraram, chegou a Lu Alckmin para ser recebida no município, eu que fiz o cerimonial de recebimento, depois teve Dia das Mães, eu apresentei, e de lá para cá o Zé Luiz sempre deu abertura para mim na administração dele, e não para ganhar dinheiro, não tem nenhuma nota minha lá na prefeitura. Não tem nenhuma nota. Tem uma lá que faz tempo que está lá e não pagaram ainda. Só essa. Mas não tem nenhuma. Então, eu fiz isso contribuindo com o meu município. Então, a política partidária que cria picuinha, que cria barreiras, eu não concordo. É por isso que eu estou com o Aires, com o Guaçu hoje, falaram no passado, e nós conciliamos, porque eu sou conciliador, eu sou mobilizador, eu sou aquele cara que vai para cima e se tem alguma coisa contra, eu gosto de olhar no olho e tirar todas as dúvidas. Afinal de contas, ou eu sigo Jesus Cristo, que é o meu caso, ou eu ainda sou macaco e não tenho diálogo, né? Então, eu sempre faço dessa forma. Agora, a gestão do Zé Luiz deixa muito a desejar. Coloca Pardinho num cenário triste que eu, cada vez que eu falo, tenho vontade de chorar. Porque quando uma piscina, por exemplo, passa na TV, tem uma piscina de Pardinho que está suja, e no outro dia está limpa, isso denota má gestão. E eu não estou falando má gestão de funcionário público, não, porque o funcionalismo público é reflexo do seu mandatário maior. Então, se é relapso aqui, é uma corrente relapsa que vai até o final. Então, a minha proposta, já falando dela, o que acontece? Eu tenho a cidade inteira setorizada, eu estou dizendo, eu como prefeito, no caso sou pré-candidato, eu vou fazer reuniões em cada setor periodicamente
e o município está dividido em toda a zona rural, em 8 setores. A cada 3 meses tem uma reunião com o prefeito e todo secretariado em cada setor da zona rural. Então, o sitiante que está lá com a camisa molhada no meio do cafezal não precisa ficar sentado no sofá esperando falar com o prefeito, não. O prefeito vai com o secretariado lá no barracão dele, convidar o pessoal do setor para fazer a reunião lá e levar todos os problemas. No outro dia, uma reunião administrativa no gabinete e o problema que não tiver solução, pelo menos a resposta ele vai ter. Então, é dessa forma que a gente quer chegar lá. Agora, a gestão atual realmente coloca Pardinho numa situação difícil. Fez uma festa maravilhosa, você estava falando de festa, fez uma festa linda de aniversário da cidade. Eu estava lá ajudando ele. O prefeito liga para mim todo dia, a gente é amigo, a gente conversa. Agora, no âmbito político, chegou a hora de eu seguir meu caminho. Eu estou capacitado, tenho 54 anos e estou pronto para fazer o melhor para o meu município. Sérgio Vieira, falando aqui no nosso informativo. Quero mandar um abraço aqui também para a Lourdinha Zuliane acompanhando a gente. Muito obrigado aí pelo carinho, Lourdinha. Dá um abraço aí no Vismarzão, viu? Vismarzão, parceiro nosso saudade. Aí. Sérgio conhece muito bem. Outro está acompanhando a gente aqui, e não só acompanhando, é ao vivo e a cores. Meu amigo pastor Laércio. Esse não é fraco não, viu? É Baguá, parceiro nosso aí, companheiro, amigo e irmão, né? Sempre nos acompanhando. Sérgio, a gente estava falando dessas questões que você pode apresentar aí para o município, né? Mas tem uma pergunta aqui que eu já vou aproveitar para fazer. Sim. Que aí você já vai entrar nessa questão, como você disse, que está preparado, tem estudado o município, as necessidades. Aí... Só uma ressalva antes de você fazer, porque senão eu corro o risco de passar vergonha aqui. Eu estou preparado para assumir município, o que eu não sei resolver, eu sei buscar um especialista. Pronto aí. Então vamos lá. Aqui, ó, o Vinícius, ele queria fazer o seguinte, até para você se preparar. Se você já tomou conhecimento, já buscou informações a respeito de como buscar, porque hoje ele entende que o dinheiro está saindo pelo ralo, existe uns precatórios. Então, se você já tomou conhecimento desses problemas, né? E aí a outra pergunta aqui é o seguinte: sabemos que a máquina pública em Pardinho está no limite, tanto pela quantidade de funcionários públicos, como também pela folha de pagamento, que praticamente utiliza-se 50% do orçamento. O que fazer para solucionar essa questão? Então, a respeito da folha de pagamento, e do funcionalismo. Né? E dos precatórios, quer dizer que a gente tem bastante lá, e ele não vê assim algo que seja palpável para tirar o município dessas dívidas. O que você acha sobre isso? Sim, eu tenho conhecimento, só que esse conhecimento a fundo, e nem foi, Frajola, como pré-candidato ainda, porque eu tinha um acerto para fazer com a prefeitura, que é toda a negociação da parceria para a continuidade da parceria com o Max Pfeffer, e depois eu tomei conhecimento que no final de 2022 a prefeitura estava pagando quase 4 milhões de precatórios. A hora que eu vi essa monta, eu estava lá lutando por um convênio de 200 mil, e estava difícil. Aí fala, eu estou pagando precatório 4 milhões, aí eu fui saber o que era isso. Aí, como cidadão pardiense, Frajola, e alguém que fala que o Sérgio desviou dinheiro do cartório, aí é a hora que você fica indignado. Você fica indignado e tem que transformar essa indignação em solução. O município de Pardinho, e agora eu não estou falando da gestão Zé Luiz só, não. Não só pelo seguinte, porque eu tenho notícia que tem mais de 100 ações trabalhistas já contra a prefeitura. Desculpa, Frajola. A prefeitura não é uma empresa pública, mas ela tem que ter gestão. E o empresário, quando fala que é empresário, você é um empresário, você já denota que é um cara bem-sucedido, porque sabe administrar. Agora, a prefeitura tem que ser administrada com muito mais responsabilidade, porque o dinheiro não é de quem está lá, de quem está lá no cargo. Agora, quando tem mais de 100 ações trabalhistas, é porque a gestão está errada. Como que pode um funcionário, Frajola, ficar com 4 férias vencidas no poder público? Isso é má gestão. E isso vem desde a época das outras administrações também. Agora, o pior disso é o seguinte: é o município não ter defesa perante as causas no Ministério do Trabalho, quando é reclamado.
A maioria dos processos que paga precatório em Pardinho é julgado à revelia, porque o município não apresenta defesa. Isso é inconcebível. Porque o prefeito, quando toma um processo de cassação, seja lá o que for, tem os melhores advogados e o município está descoberto de ser defendido. Então, esses precatórios, olha, quando fala em 4 milhões no ano, nós estamos falando de quase 10% do orçamento do município em precatórios, que é causa trabalhista por férias vencidas, por mudança de funcionário de cargo, por perseguição nos setores, porque funcionário público presta concurso, tem que ser respeitado no cargo, tem que ser valorizado. Aí ele é maltratado pelo funcionário e a gente sabe que hoje trabalhista dá assédio moral facilmente. Então os processos são nesse sentido. Aí chega lá e corre a revelia e é pago os precatórios para os funcionários. Então, precatório é isso. Então, eu estando lá, primeiramente sendo a vontade de Deus, Frajola, eu quero ver se tem alguma forma jurídica de chamar a Secretaria de Estado da Justiça para a gente fazer um grande acordo, cumprir todas as leis e zerar isso daí, porque quando tiver um funcionário insatisfeito e eu for prefeito de Pardinho, nós vamos conversar para ver qual é a insatisfação dele antes dele entrar com processo, com certeza. Ou vai ter um acordo diante daquilo, não correr 2, 3, 4, 5 anos e ser julgado à revelia. E os advogados, procuradores da prefeitura com contratos generosos e que não defendem o município. O que acontece? Inclusive tem processo rolando a respeito disso. Tem processo rolando a respeito disso. Então, os precatórios é realmente algo que a gente tem que estancar. E se você pegar o município de Pardinho num contexto de uma macro-região, é único o caso dos precatórios. Todos os municípios têm precatório, o Estado tem precatório, a União tem precatório, mas o município de Pardinho, com 7.500 habitantes, mais ou menos 400 e poucos mil funcionários, 5.200, vem cá, como assim 100 ações trabalhistas contra o município? O que está acontecendo nos setores? Então, quando eu emendo isso para responder a segunda pergunta da folha de pagamento. A folha de pagamento está no limite, é porque tem bastante funcionário, mas não dá conta do serviço, por isso que a rua a praça está suja, por isso que não dá conta do operacional, a escola tem professores varrendo porque não tem pessoa da limpeza, tá sem funcionário. Então, essa questão do funcionalismo público, Frajola, eu já fiz 2 reuniões de consulta. O funcionário público, ele presta concurso e ele vai para o regime CLT. E até 2026, se eu não me engano, que é o limite dos estatutos das cidades, é que esse regime seja regularizado até 2026. Então, eu, como prefeito, vou começar imediatamente isso, que daí você pode extrapolar o limite dos 54% com o quê? Com aumento de arrecadação. Aumento de arrecadação. Pardinho, o Código Tributário faz mais de 20 anos que não é reformado. A regularização fundiária, a regularização territorial faz mais de 20 anos que não é regulamentada. Então, quem faz... nós vamos sair do sistema, vamos sair do regime normal, geral, que é SLT, e passar para o regime de previdência, que é gerido pelo Banco do Brasil, que é chamado de regime próprio. A prefeitura de Botucatu já está mista. Agora, se eu não buscar inspiração num prefeito como o de Botucatu, o que eu vou fazer lá? Então, vai ter inovação, o funcionário público vai ser valorizado e valorizado com... regularizando primeiramente os salários dele, e daí ele não vai trabalhar insatisfeito, não vai deixar perecer. O funcionário que é bom, ele vai querer ser melhor ainda. O que é medíocre, ele vai querer ser bom. O que está lá embaixo e não sai daquilo, ele tem algum problema e nós vamos alcançar ele com a assistência que ele precisa, porque ele deve estar com algum problema. É isso que eu, como ser humano, como capacitado, como formado em planejamento pela Escola Homo Sapiens de Minas Gerais, dentro da metodologia TVEP e dentro da Escola de Gandhi de São Paulo, e em mediação de conflito, construção de consenso e facilitação de diálogo, não vai acontecer. O funcionalismo vai ter orgulho de ser funcionário e vai responder na medida que quem está lá respondendo também quer ver o município lá em cima. Com certeza vai acontecer isso.
Jornal Nosso Informativo, você sempre acompanhando, você também pode acompanhar a nossa edição impressa, e aqui o Chico Almeida também está acompanhando a gente, a Beth Santos também respondendo aí a Lourdinha, né? A gente só agradece. Agora aqui teve aqui uma situação, o Fernando Sucuri, ele está falando o seguinte: a previsão no orçamento para esse ano de precatório foi colocado só R$100 mil. Então é isso que o Fernando Sucuri está lembrando aqui, e aí o Lucas fala aqui, ó, corrigindo os precatórios, né? Então, não sei, parece que houve algo que no orçamento parece que só foi previsto 100 mil, e você viu que tem lá um montante, acho que de 4 milhões. Foi previsto 100 mil, é muito fácil você analisar o contexto, é ano eleitoral, então precisa ter caixa. Então, nós estamos aí ouvindo o Sérgio Vieira, que é pré-candidato a prefeito ali na cidade de Pardinho, e está hoje aqui batendo um papo conosco no Giro de Notícias do nosso informativo. Sérgio, você já falou de algumas áreas que você entende que não estão funcionando e que você tem esse potencial e pretende fazer essa implementação. Hoje, para que as pessoas possam te escolher como pré-candidato, oficializar essa candidatura sua, o que você tem a mais para apresentar, seja na área da saúde, seja na área da educação, na geração de emprego? O que você pode falar para que esse seu correligionário possa falar: eu quero encampar esse projeto na convenção? Certo. Como eu falei, é com criatividade, né? Porque a gente tem que buscar, eu tenho sim planos e já conversas iniciadas com a questão da indústria têxtil, e não é da região, é de Cianorte mesmo, que é o grande polo industrial, capital do vestuário, que manda para São Paulo, 25 de março, e Bom Retiro e Brás, quase tudo produzido em Cianorte. A gente tem conversa nesse sentido, mas a gente tem também, Frajola, como Pardinho é MIT, e quando é MIT, o próximo passo é Estância. Então a gente quer caminhar para isso, porque a vocação de Pardinho realmente é turística, mas turística porque o empreendedor, a iniciativa privada está investindo. O poder público tem que corresponder à altura, acompanhando esse crescimento e dando todo esse suporte para receber turista e assim gerar dinheiro. Então eu estou em reuniões também com uma empresa que vem para modernizar todo o sistema de consumo em Pardinho, inclusive com cartão de consumo próprio do município no comércio local, com todos os pontos turísticos cadastrados. Estou indo já para a terceira reunião com relação a isso, empresa que vem para modernizar o comércio local e trazer divisas. Essa questão que eu falei do Código Tributário, que tem que ser revisto. Por exemplo, o Ninho Verde. O Ninho Verde tem uma grande questão hoje. Os moradores do Ninho Verde, da Momento, hoje eu estava conversando com moradores de lá que estão em São Paulo e trocando mensagem comigo. A grande questão deles é o seguinte: eles precisam de atenção do poder público, eles não precisam da assistência social, do hospital, eles não precisam disso, eles precisam de atenção, de uma iluminação pública, de uma coleta de lixo, né, com eficaz lá dentro do Ninho Verde, porque o Ninho Verde realmente traz divisas. Eu estou falando dos moradores, porque a inadimplência de IPTU do Ninho Verde é gigante por conta dos lotes não vendidos, que tem 11 mil lotes lá, né? Mas os moradores que têm em casa pagam IPTU e eles têm essa indignação, que eles não são ouvidos, eles não se sentem pertencentes ao município de Pardinho, né? Agora, eles podem falar isso da gestão Zé Luiz para trás. Agora eles não vão poder falar isso, porque realmente o município dividido em setores, eles vão ser ouvidos e nós vamos até lá para ouvi-los. Porque existe uma Pardinho além da Castelo Branco. Nós temos 3 bairros populosos, que é o Serra Italiana, tá? Que eu falei desse caso ontem. Tem o Ninho Verde, que é de alto padrão, que é o IPTU mais caro do município, e eles não se sentem atendidos. E tem o bairro Maristela, que é um contraditório dentro do próprio bairro, porque tem um loteamento que chama Vale da Castelo, que eles se sentem desatendidos com estrada, com iluminação,
com limpeza e tudo mais, mas por sua vez são chácaras montadas. Existe um aglomerado de casas em situação precária que tem esgoto na porta da casa dos moradores, na maioria deles funcionários de Cutrale, dos postos e tudo mais, que alugam casa ali. A gente tem que ter uma intervenção forte nesse bairro Maristela. E nesse bairro Maristela, quando demandam para mim que tem que ter capacitação de mão de obra, ontem eu entrei numa casa de uma família lá que tem uma menina articulada, sabe? Eu falei, qual é a sua formação? Ela é formada em psicologia, com especialização em educação, está fazendo letras para conseguir licenciatura e não consegue emprego em Pardinho. Então, quer dizer, essa questão de capacitação, vamos analisar certinho essa questão de capacitação, porque tem gente capacitada, mas não consegue emprego. Então, a gente tem que dar esse incentivo à iniciativa privada a investir em Pardinho. E quando eu falo isso, não é formar distrito industrial e isenção de impostos para empresário. Isso aí é prostituir a receita do município. Isso daí não. Tem que dar qualificação para setores. Vamos fazer um setor moveleiro em Pardinho com qualificação, com investimento de empresários sérios que olhem para Pardinho e não venham com empresa falida, venham com empresa sólida, como é a Carolina Soio, que está em Pardinho, como é a Serralheria Oliveira, como é a Agroforne, como é a Roder, que agora abriu no Mato Grosso também. Empresas que tragam realmente divisas para o município. Isso aí nós vamos trabalhar. E não é aquele atrativo de isenção de impostos. Porque falando em isenção de impostos, o Ninho Verde, como eu falei, que eu estou aqui, agora eu quero falar ali, pode? É ali, Pode, é ali mesmo. Quero falar ali para vocês do Ninho Verde. Aqui está falando um pré-candidato a prefeito que vai ser ouvido por vocês. Se vocês me colocarem no meio de uma roda com 6 moradores, eu vou ter o maior prazer de ser sabatinado. Vocês vão ser ouvidos. Tá bom? Isso eu posso garantir. Vocês devem ter tido essa promessa no passado também, mas vocês estão falando com um mobilizador nato, que é especializado em facilitação de diálogo. É isso que eu vou fazer com o prefeito. E a minha equipe, quem não for no mesmo tom, vai estar fora. Vai ter que estar na mesma energia de transformar o município e de colocar no topo como o Pardinho merece. Então, Ninho Verde, espere. Só que é o seguinte, vocês estão fazendo uma mobilização para transferências de título para Pardinho para poder ter mais voz e serem mais ouvidos junto ao poder público. Depois que nós fizermos tudo isso e tiver tudo certinho, vocês atendidos, as famílias daí têm 2 carros cada família, e muitos 3, porque moram em São Paulo e dependem disso. Aí nós vamos fazer uma campanha para cada morador daí transferir um carro para Pardinho para pagar IPVA em Pardinho também. E assim nós vamos aqui, ó, poder melhorar a nossa arrecadação e valorizar mais o funcionário público, os funcionários, os professores que estão com ação na justiça para receber o salário base. É isso, tem que ter dignidade o funcionário para ele trabalhar com amor pelo município. Porque quando você contrata uma terceirizada, vem todo mundo de fora, ele vem para prestar o serviço e levar o dinheiro e custa mais caro. Quando você é valorizado, tem sentimento no serviço. E é isso que nós vamos fazer. Estamos ouvindo o Sérgio Vieira. Olha, quando o papo é bom, a hora passa, né? Já ultrapassamos já o nosso horário aí. O pessoal já está me olhando ali já com cara feia já. Olha quem está acompanhando a gente aqui, o Laurinho. Laurinho não é fraco não, o Laurinho é vereador aqui em Conchas, sempre nos acompanhando, também a cadeira cativa aqui no nosso informativo. Quero mandar um abraço para o Wilson Desidério. O Wilson Desidério, ex-vereador aqui em Conchas, é funcionário ali da Unesp. Então, um abraço para o meu amigo Wilson Desidério. O Vinícius está agradecendo ao Sérgio pelo esclarecimento, né? A respeito aí da gestão e a respeito da treta dos precatórios e dos funcionários. O Paulo Afonso também aqui falando. Sérgio, fala da Ana Paula, psicóloga lá do Maristela. Acabei de falar, essa, né? Só que eu não quis citar o nome, ele citou. Ele citou, é esse aqui, então falou aqui, ó. Então é isso mesmo. Então um abraço aí pro pessoal que está acompanhando a gente aí, ó. O pessoal sempre acompanhando e a gente agradecendo. Gente, seguinte, nós gostaríamos de ficar aqui mais tempo falando com o Sérgio, né? Só que nosso horário é até as 18 horas, nós já estouramos, certo? Então, eu vou pedir ao Sérgio para que ele possa fazer um resumo do que ele tem ainda para passar para a população de Pardinho e principalmente para os grupos políticos, porque nesse momento ele precisa fazer essa pré-campanha dele junto aos grupos políticos, que é o caso que a gente faz hoje, né? Nós precisamos convencer os grupos políticos, os partidos, que nós temos um projeto, né, para ser apresentado. Então, para ser encampado após a convenção junto à população.
Então, vou deixar um espaço aí para que o Sérgio fale rapidinho, nós já ultrapassamos o nosso horário mesmo, e que ele faça aí os seus agradecimentos a todos que nos acompanharam, as pessoas que vão compartilhar, o pessoal que estava no trabalho ainda, ou estava na estrada, teve gente aqui que estava no carro, falou, daqui a pouquinho eu vou ver. Então tem um pessoal que vai estar acompanhando agora, depois, quando terminar, vai ficar disponível lá para você, tá? No Facebook, no YouTube, também no Instagram. Então você pode estar compartilhando aí e enviando para os seus amigos, para os familiares e para os grupos políticos aí que estarem avaliando a participação do Sérgio aqui no nosso Giro de Notícias. O Sérgio, ele falou no início, eu não sabia, tá? Parece que tem mais um pré-candidato em Pardinho. Eu não tinha conhecimento desse outro pré-candidato. Além do Zé Luiz, do Sérgio e do Cristiano, eu não sabia, mas ele falou que parece que tem o filho do seu Dito, é isso? Isso. Filho isso. do seu Dito. O Newton Rocha. Newton Rocha. Então, Newton, está aqui à disposição, tá? Desculpa aí eu não manter contato com você. Que inclusive, o Newton foi uma pessoa que, né? O correligionário dele teve me visitando 2 vezes antes de eu lançar minha candidatura, queria muito que eu fosse junto com ele e tal, me pediu para ajudar, e a gente recebe todo mundo e conversa, né? E depois, como teve essa virada, esse apoio, e eu me lancei como pré-candidato, a primeira coisa que ele falou foi que eu roubei o cartório. Então a gente com certeza vai encontrar nos debates, a gente esclarece melhor as coisas. Então sinta-se à vontade, tá? Estamos aqui, o espaço está aberto também. É só manter contato com a gente para que a gente possa aí estar agendando a sua participação. Assim como todas as cidades, todos estão abertos, só ligar para a gente vai agendando ali e na medida do possível nós vamos encaixando, né? E assim vamos. Sérgio, então sinta-se à vontade para fazer essas considerações suas, falar um pouco, fazer um resumo e os seus agradecimentos. Tá bom, Frajola, eu quero dizer o seguinte, que para um plano de governo, que é de praxe, se você puxar nos sites do TSE e tudo mais aí, você vai encontrar máscara aí de modelos, né, de plano de governo que o cara faz por praxe só para registrar. Então nós vamos fazer propostas realmente que a gente possa cumprir com razoabilidade, conversando com o orçamento do município, sem ter nada de elucubração, de viagem na maionese, né, como diz. E eu quero dizer o seguinte, que quando eu falo aqui, não é discurso pronto. O meu plano de governo vai estar baseado numa palavra que traz um acrônimo, que é de arranjo produtivo local, que é de cultura, porque nós temos uma identidade cultural e também ampliação da cultura de conhecimento. Nós temos riquezas, baseado em riqueza. A educação, principalmente, eu quero entrar muito forte falando com os professores e com toda a rede de educação, sustentabilidade, conectividade e empreendedorismo. Essa é a minha mensagem. O meu plano de governo vai estar baseado nesses termos e nós vamos apresentar com coerência e respeito a vocês. E como o Frajola pediu para fazer as considerações finais, eu as faço da seguinte forma. Às vezes eu elevo um pouco o tom, porque eu sou uma pessoa, né, eu sou de rádio, então a gente tem essa... esse modo de falar, eu estava vendo o Frajola antes, falei, rapaz, eu aprendi com o Frajola, mas é isso, então, mas eu sou uma pessoa da bandeira da paz, eu quero dizer para todos os partidos, né, que você não vai conseguir falar do que você é bom falando, do que os outros são ruins. Quando você tem conteúdo, você nem tem tempo para prestar atenção no que o outro é ruim. Então fale das suas propostas, parem com esse negócio de mensaginha em grupos prontos aí, porque é discurso para os seus, né? E se tiver alguma coisa para conversar, traga numa mesa, numa entrevista, num debate que provavelmente vai ser oportuno a gente debater todos os assuntos e para ver realmente quem está preparado para assumir o município de Pardinho, com amor, mobilização, criatividade e respeito às pessoas, porque não existe isso. O cara conjuga da minha ideia, ele vota onde eu voto, ele é meu amigo, dá coraçãozinho lá no Facebook. Se o cara não é do meu lado, ele não serve mais, aí só fica vendo as coisas que são más, e todos nós somos sombra, e nós somos sombra e somos luz. O que a gente precisa é que a nossa luz domine a vida. E eu jamais vou fugir desse caminho, porque eu tenho um Deus que eu jamais vou negar. E são seus princípios que eu trago também para a política.
Maravilha. Então ouvimos aí Sérgio Vieira, pré-candidato a prefeito ali em Pardinho, recebendo aqui o abraço. O Vismar Gomes falou, transmita meu abraço ao Sérgio. Outro que também que falou com a gente aqui, Memórias Botucatu, estamos juntos, pessoal aí do grupo. O Antônio Rodrigues. O Antônio Rodrigues é o presidente da Câmara. Presidente. Ó, eu não perguntei nada que eu não vi no grupo, rapaz. Olha a Beth Santos também falando com a gente. O Antônio, rapaz, eu tenho que entrevistar o Antônio, rapaz. O Antônio, ele já veio aqui, e aí o pessoal fala, viu, o Toninho, rapaz, ninguém sabe onde ele está, se ele está de um lado, se ele está do outro. E aí ele explicou muito bem, olha, eu represento uma instituição, mesmo que eu não comungue mais o que o prefeito faz, eu tenho que ter esse contato com ele, né? Tenho que estar lá, que eu sou o presidente da Casa de Leis. Ele explicou isso aqui para a gente. Mas agora, eu quero saber o que ele vai explicar na política agora. Porque tem o pessoal que fala, não, o Toninho não vai com o prefeito porque ele não concorda com o que foi feito aí. Só falta o homem que tem um conhecimento, né, inclusive teológico, acompanhar uns negócios que foi barbaridade aí na cidade. Então, tem essas falas. Quero aproveitar e dizer que ele é bem-vindo comigo. E aí depois, o pessoal fala, não, mas ele, qual é o risco dele ir com o prefeito? Rapaz? O prefeito está assediando ele, rapaz. Eu vou falar para sua mulher, hein, Toninho? O prefeito está assediando você, é verdade isso? E aí, fala, não, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Agora tem 4 grupos aí, para onde ele vai? Então, ele sempre foi companheiro ali do Aires, sempre foi companheiro do Guaçu, né? Sempre foi companheiro ali do Rildo. Será que vai no mesmo barco? Ou vai no barco que o Guaçu e o Aires falaram que saíram do barco para não se afogar? Então vamos ver onde que o Toninho vai, né? Eu tenho certeza que ele não vai responder agora aqui online, né? Mas depois eu tenho certeza que eu vou convidar ele aqui para ele falar que rumo ele vai tomar, ou se ele vai peitar também, eu vou falar, não vou para lugar nenhum não, rapaz. Eu sou candidato, rapaz. Sou pré-candidato, eu vou para cima também, rapaz. Quem sabe o Toninho fala isso, né? Nós estamos aqui aguardando. Mas eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Toninho. Um abraço para ele. O pastor Antônio Rodrigues, amigo nosso. Meu abraço para ele e meu respeito também. Certo, que a gente tem, e a gente tem essa liberdade de fazer essas cobranças, que a gente sabe que ele é bastante direto também, ele fala o que tem que falar, responde, nunca fugiu aí a nenhum questionamento. Um abraço, pastor Toninho. Um abração aí e obrigado aí pelo carinho. O Robson Ferreira também acompanhando a gente. Valeu, Robson. Um abraço para você. Muito obrigado. Gente, eu quero agradecer a vocês, lamentavelmente. O Rildo Rocha acompanhando. O Rildo. É que eu não estou vendo todos aqui ainda, rapaz. Então, um abraço para meu amigo Rildo. O Rildo, ele já veio aqui, certo? E ele já teve que assumir, rapaz. Ele assumiu o quê? Eu falei, não teve jeito. Mas é aquilo que o Sérgio falou. Não, errar é do homem, né? É do homem, errar é do homem. Agora eles estão tendo coragem de reconhecer esse erro, né? E vendo aí agora no Sérgio a possibilidade de dar aí um novo rumo para a cidade de Pardinho. Como nós temos aí outros candidatos, né? Que as pessoas têm que avaliar. Vocês acham que o Zé Luiz foi no caminho certo? O Zé Luiz está aí. Quem vai decidir não é o Sérgio, não é o Zé, não é o Cristiano, não é qual o nome do outro mesmo? Newton. O Newton, não é o Newton. Porque eles não vão decidir, eles vão executar quando vocês decidirem. Se vocês acharem que o Zé está certo, mantenha o Zé aí, vota no Zé. Se achar que o Cristiano tem possibilidade de dar um novo rumo, vai no Cristiano. Se achar que é o Sérgio, que as propostas dele vêm mais de encontro com o que o município precisa hoje, tem opção. Ah, não, é o Rocha, qual é o nome dele? Esqueço. O Newton. Newton Rocha. Se é o Newton, vai no Newton. Agora, o que vocês não podem falar e justificar é que não tiveram opção. Isso vocês não podem reclamar depois. Vocês estão tendo as opções, tá certo? E se nenhuma dessas aí servir, saia você. Coloque seu nome lá. Coloque sua proposta, né? Então é o que a gente espera e a gente torce para que todas as cidades saibam fazer essa escolha, né? E depois acompanhe. E se errou, reconheça. Não é isso, Sérgio? É isso. Reconhecer faz parte da natureza, né? A gente permanecer no erro que é difícil. Então a vida é um processo e a gente vai errando, aprendendo, levantando e cada vez se tornando melhor, né? Beleza. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado. Um abraço aí para o Júlio acompanhando a gente também. Valeu, Júlio. Um abração para você. Que Deus abençoe todos. Na próxima semana a gente volta aí, tá? E sempre nós temos
as nossas edições, os plantões, tá? Então você também a qualquer momento. E por isso que a gente pede, se inscreva aí no nosso canal, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, né? Entra aí, por quê? Porque quando a gente entrar aqui, você vai receber uma notificação. E aí você vai, opa, o assunto que vai ser discutido hoje é da minha cidade, ou é de meu interesse, tá certo? Então entra aí, vai lá, se inscreva, que aí você vai receber a notificação quando a gente estiver aqui, quando a gente tiver um conteúdo novo para apresentar para a nossa região. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado ao Sérgio que participou, aos amigos que estiveram conosco aqui, e a você que vai acompanhar aí depois. Muito obrigado. Não se esqueça, sempre esteja conosco aí, porque é isso que a gente quer, tá? O objetivo nosso é esse, é produzir esse conteúdo para que chegue até você, para que você tenha as informações necessárias para facilitar a sua escolha. Um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando, mesmo a gente sem merecer.